E no vídeo de hoje nós vamos contar a história desse cara aqui, ó. É isso mesmo. Ele tem a história pra contar, não tem? Nossa, muita coisa. Muita história. Como é que foi a primeira vez que você encontrou esse gatinho na rua? Cara, eu adotei o Ed, na verdade, ele me escolheu. Eu tava saindo pra trabalhar, era de manhã bem cedinho, e aí tinha um carro dando ré na rua, da minha mãe. Só que ele tava deitado embaixo do carro. E aí o carro passou por cima da rodinha. Por cima da rodinha. O carro passou por cima da patinha dele. E aí, nesse momento, o cara não viu. O cara deu a ré e saiu, foi embora. E aí ele começou a gritar. E ele, desesperado, começou a gritar e ele veio se arrastando pela calçada na minha direção. Que E desespero. eu com a chave do portão na mão, eu não. E quando eu olhei, ele tava no meu pé gritando. Ah lá. Já se enfiou na casa junto com a irmã dele, ó. Ó os dois. Que lindo! Aí ele começou a gritar. Aí eu peguei ele assim, ó. E ele com as patas mole. Eu falei, ai meu Deus. Aí entrei de novo em casa e cheguei lá na cozinha, minha mãe fazendo café da manhã. Eu falei, mãe, olha aqui. Minha mãe, que é isso, garota? Que não sei o quê. Eu falei, mãe, ele acabou de ser atropelado e tal. Aí minha mãe pegou, como já enfaixou logo a pata dele, tacou de pirona no gato. E aí ele dormiu a tarde toda. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com o Ed. Ele era Mas dizem muito que é assim mesmo, que o bichinho te escolhe, não é você que escolhe ele, né? Então tem gente que fala que assim, eu nunca vou ter um animalzinho, nunca vou ter um gatinho, nunca vou ter um cachorro. Mas chega um momento da vida que o bicho te escolhe de uma forma, te coloca numa situação que não tem como tu não ter, né? Nunca pensei que eu ia ver isso. Os dois Ela se dando bate bem. nele. Aí ele ficou bem, curou a patinha, e aí? E aí, gente, a gente criou ele com todo carinho e amor, só que a gente morava em casa. E a gente que mora em casa dificilmente consegue segurar o bicho em casa, porque a gente sabe que não é o certo o bichinho andar na rua sozinho. Ele não era castrado ainda Não nessa era época, né? castrado. E assim, a gente sabe que na rua tem pessoas que fazem maldade, tem a questão de outros animais que podem atacar, Sim. pode ele se perder, enfim. E acontecia constantemente isso com os gatinhos lá da rua, né? Os gatos sempre estavam doentes, sempre estavam todos machucados. A minha mãe sempre cuidando dos bichinhos na rua. Ele tinha esse costume de ir pra rua. Aí a gente casou, foi morar em apartamento. Aí eu pensei, não vou levar ele pro apartamento, porque ele vai sentir muito a diferença, né? Tentei uma vez, ficou acho que um mês lá em casa e ele tava estranhando muito e tal, fui devolver ele pra casa da minha mãe. Só que eu sentia muita saudade dele. Só que ele pegou uma doença, que é a doença esporotricose. Que doença horrível, gente. A gente vai botar as imagens aí pra você ter uma noção, mas depois a gente vai fazer um outro vídeo falando só sobre essa doença que ele teve, que de repente pode ajudar outras pessoas. Mas essa doença é uma coisa horrível. E aí ele ficou muito mal, a gente teve que fazer o tratamento dele e tal. E a minha mãe tentava, não conseguia, e a gente fez o tratamento dele e trouxe ele pra nossa casa. Aí que ele começou a acostumar com o apartamento, só que aí já tinha Morena. A Titi, a gente já tinha adotado a Titi. Gente, ele deitou em cima da cabeça dela. Pega ele, só pra gente mostrar como que ele ficou com as marcas que ele ficou depois dessa doença que ele teve. Ele ficou com o narizinho machucado, danificado, ficou com a orelha também onde que não nasce pelo. Tipo assim, ele tá lindo hoje em dia, mas na época ele ficou bem feio. Na orelha. O narizinho dele, ó. A orelha dele não cresce pelo. O nariz dele ficou deformado. Se vocês olharem a narina dele, uma é mais achatadinha. Eu acho que ele só respira de uma narina. No dia que entupiu o nariz dele. Não, cara, então, essa daqui, a mais aberta, é a que teve o negócio. Então ele respira melhor por essa do que pela outra. Aqui, ó, também no pauzinho do Não nariz nasce pelo. tem alopécia também. Só que assim, ele tinha ficado com o rabo também. Igual de rato. De rato, lembra? O rabo dele tinha ficado muito, muito machucado. Mas Sim. agora, graças a Deus, é um gato europeu, tem cidadania, tem dupla nacionalidade, entendeu? E teve uma história muito bacana também dele, que a gente fala que ele é um gato que teve muitas histórias. Foi que uma vez, ele já tava em casa numa época que ele tava muito doente. E o irmão dele, um dos irmãos... Era irmão dele ou não? Ou era gato da rua Acho também? que era irmão também, porque era muito igual a Muito ele. parecido, né? Qual era o nome dele? Edmundo. Não, o Edmundo foi o que morreu, que não resistiu à doença. Eu tô falando o que ele foi salvar. Guerreiro. O guerreiro. Ele teve um irmãozinho que não resistiu a essa doença, teve o mesmo problema. Enfim, não resistiu. E ele teve um outro gato que era o guerreiro. E o guerreiro não era irmão dele, ó. Não, o guerreiro era bem novinho. Era novinho, né? Deve ser sobrinho. Das arranhadas de gerações diferentes. Mas também era bem parecido com E o ele. meu irmão adotou também, porque... Sabe quando a gata pega o gatinho no cangote e leva? Ela levou por cima do muro, só que aqueles muros que tinha caco de vidro. Sim. E aí rasgou a barriguinha dele. Eu lembro disso, verdade. Rasgou a barriga dele. Aí ela deixou ele cair no quintal. Só que tem gata que é meio desmirolada, ela voltou e pegou outro filho. Aquele caiu, ela foi pegou outro. E aquele caiu no nosso quintal. E aí o meu irmão pegou pra cuidar. Ele tinha um corte na barriga, assim, de ponta a ponta. Os animais na casa da Anne só chega assim, A cegonha larga lá. É tipo o Getúlio Vargas, chegam de cabeça quebrada ou de pata quebrada. Aí quando meu irmão pegou, ele era muito pequenininho, né? Tava machucado, aí começou a cuidar e tal. E aí criou junto com esse. Sim. Só que esse aqui já era mais velho. E aí teve um dia que ele foi se aventurar na rua, como eu te falei que mora em casa, né? Ele foi se aventurar na rua e se perdeu. Ficou acho que uns 4, 5 dias ou Ele mais. tinha o quê? Uns 6
meses já? Ele era bem novinho ainda, sabe? E aí ele se perdeu e ele já estava com a doença. Então ele já estava dentro de casa em quarentena. A gente conseguia trancar ele em casa porque ele estava doente. E aí teve um dia que ele fugiu, porque meu irmão tava já muito triste, chorando muito, porque o gato dele tinha sumido, não sei o quê. E aí esse daqui bonitão fugiu. E aí a gente ficou desesperado, porque o meu fugiu doente e o dele, do meu irmão, tinha desaparecido. E fugiu doente, gente. Eu brinco dizendo que ele era o The Walking Cat, aquela série que tem de zumbi. Ele virou um gato zumbi. E ele saiu assim, andando pela rua, subiu os muros e a gente não sabia. Porque dizem que os bichinhos, quando se afastam assim, eles se afastam pra poder... partir. Não ficar perto da família. Então a gente tava com medo disso, dele ter fugido pra poder, sei lá, encontrar o cantinho dele e descansar em paz. Mas graças a Deus ele surpreendeu a gente, porque ele não foi se despedir. Ele foi se tornar um herói da família. Pois é, aí ele sumiu, tipo assim, a manhã toda. E aí quando foi no finalzinho da tarde, ele voltou pra casa. Aí tem aquela cena clássica, né? Ele vindo por cima do muro, todo machucado, assim, todo capenga. E o pequenininho vindo atrás dele. Ou seja, ele foi buscar o sobrinho dele em algum lugar onde só ele sabia que tava. E o sobrinho não sabia voltar. E aí foi uma festa lá em casa, a gente abraçou, beijou. E aí ele virou o herói da família. Que coisa mais linda! Que ele foi buscar o sobrinho dele. Herói mesmo. Aí daí a gente teve a genial ideia da gente mudar de país. Logo quando a gente começou a ter a ideia, a gente conversou e chegamos num comum acordo que não tinha como deixar os bichinhos no Brasil. Eles fazem parte da nossa família, eles dormem com a gente, dormem na cama com a gente, almoçam com a gente, janta com a gente. Como é que a gente vai mudar de país e vai deixar os bichinhos com... Tudo bem, quer deixar com a minha sogra e tal, mas... Eu acho que assim, a pessoa que pode trazer, né? Porque tem pessoas que não trazem porque não fazem questão. E aí eu acho que realmente você precisa ver se você quer realmente um animal de estimação, porque é a responsabilidade sua. Então se você não traz porque você não quer ter trabalho, então não tenha. Sim. Agora tem gente que não traz porque não deu pra trazer, porque não teve dinheiro, enfim, tem um monte de coisa. A nossa situação, a gente não tinha a opção de não trazer. Se a gente não trouxesse, a gente não ia vir. Porque, cara, eles aqui na Espanha com a gente, foi o que o Rodrigo falou uma vez, qualquer lugar vira lá. A gente não consegue imaginar nossas vidas em qualquer outro lugar se eles não estiverem com a gente. Então a gente teve toda aquela burocracia de documento, de chipar, de fazer sorologia, que eu nem sei se a gente vai falar nesse vídeo sobre todas essas burocracias, que é muita coisa, né? Detalhezinho não, vamos só Mas resumir. teve uma sequência de coisas. Tem que chipar, tem que dar vacina de raiva, tem que colocar todas as vacinas em dia, tem que ir na Vigiagro pra fazer uma entrevista, levar toda a documentação, pagar taxa, comprar a casinha de acordo com o tamanho. Foram essas casinhas aí que a gente comprou pra viajar. A caixinha é autorizada da TAP. Portugal. A gente teve que ter toda uma documentação, a Vigiagro teve que aprovar, tem que falar com a companhia aérea aqui, porque eles vieram na cabine com a gente não despachou os animaizinhos, então, pra trazer eles aqui. Chegou aqui, é outra documentação. Eles têm que fazer empadronamento, tem que passar por um veterinário e tirar o passaporte. Que eu vou pedir pra colocar as imagens aqui, que eu tenho a foto do passaporte dele. Tem passaporte com identificação, com foto, com tudo. Pra eles poderem passear pela Europa, porque agora ele é um gato europeu. Bem louco! E foi assim que ele surgiu aí na nossa vida aí, meio que de repente. As melhores passeios que a gente dá na nossa vida sempre é assim, quando a gente não planeja. E isso aconteceu com os 2 animaizinhos que a gente tem. Hoje a gente tá contando a história do Ed, que chegou também de surpresa aí por um acaso na nossa vida. Cara, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na nossa vida, porque eu era um cara que eu tinha medo de gato, eu achava gato um bicho, como é que eu posso dizer? Traiçoeiro. Eu achava o olhar do felino, que a qualquer momento você vai botar, ele vai arranhar a tua mão. Eu tinha medo dele me arranhar, me cegar. Olha só a doideira que eu tinha. Mas também tem isso com coruja. Coruja pega o olho, galera. Ele que coruja vai furar o olho. Você é maluco, é? Mas alguém na minha infância me colocou esse medo, falando que coruja, ela vem e pega o olho. A coruja já é torto. Pô, é pra arrancar o olho. A coruja, ela... E arranca o olho. Não, me botaram esse medo. Tu não lembra quem foi, não? Não lembro, mas despertaram esse gatilho em mim que fica até os dias de hoje. Não, nada a ver, irmão. Mas eu tinha muito medo de gato e acabou que hoje em dia, cara... E aí acaba que a gente traz pra esse vídeo também a importância de adotar, né? Sim. A importância de adotar, porque se não fosse isso, eles estariam na rua. Não, já tinha morrido, com certeza. Não tem habilidade nenhuma pra viver. Inclusive no vídeo anterior eu tava ensinando o gato a subir na árvore. O gato tava agarrado assim, gritando que não sabe subir numa árvore. Porque assim, não tem habilidade pra, né? Mas além dos riscos também, né? E tem pessoas muito ruins, gente. Sim. Eu fico tão impressionada com a capacidade do ser humano, do poder que ele tem. Não, isso não é de ser fazer humano. o bem. Ah, tá. Uma pessoa que faz o mal. Ele tem o poder de fazer o bem e ele escolhe fazer o mal. Você tem o poder. O que você quer fazer com o seu poder? Ruindade. Eu acho isso muito complicado pesado. mesmo. Mas enfim, aí a gente traz também nesse vídeo a importância de adotar. Você também tem cachorros adotados, não tem? Tua mãe adotou a princesa, que é surda. É. Pior
coisa que você adotar um cachorro adulto, surdo, que você não sabe se o cachorro, né, vai ser bonzinho ou não, enfim. Mas é uma princesa, realmente. Tem situações que de fato, sei lá, você não quer correr o risco e você precisa de um animalzinho de um muito pequeno porte, por exemplo. Minha mãe tava com depressão e ela precisava de um animalzinho e eu não podia perder tempo procurando ou correndo o risco de repente pegar um cachorro que ficasse muito grande depois e não conseguisse fazer a companhia que eu queria que ele fizesse a companhia com ela dentro de casa. Aí a gente comprou o Yorkshire, né? Aí o Yorkshire, cara, ele taca fogo na casa de uma forma que não tem como a pessoa ficar com a motivação pra baixo. Até se você optar por comprar, porque a gente tá falando da importância de adotar, não quer dizer Sim. que quem compra também, tá errado, tá. Sim, Mas assim, se você for comprar, tenha pelo menos aquele cuidado de você pesquisar quem é que tá vendendo. Sim. É um canil, é uma pessoa que só teve uma ninhada. Pra quem não compra e só adota, a gente sempre trabalha com essas informações, porque a gente vê muito resgate de canil clandestino, que são os Sim. animais que são muito explorados, né? Então isso tem que ter um pouco de cuidado também. Isso é meio fácil de você descobrir. Quando você for comprar o teu cãozinho, você fala, pô, eu quero visitar o lugar onde tem a criação e tal. Você vai lá e dá uma olhada. Eu tive a oportunidade de ir, vi que, pô, era uma veterinária, junto com o marido dela, que tinha uma criação. Do próprio animal dela. É, Ela não exatamente. é um canil. Tipo assim, ela tinha um macho e uma fêmea, eles cruzaram, tiveram acho que 4 ou 5 filhotes. É, e eu aí ela não sei. vendeu. E ela mesmo foi na casa do Rodrigo, deu a vacina. Sim. Então a gente meio que acompanhou, então a gente já sabia. Mas fora isso, se você optar por comprar, se você puder adotar, seria muito melhor. Mas se você optar por comprar, só tem esse cuidado, né? De pesquisar o canil, pesquisar a pessoa que tá vendendo, se é alguém conhecido, se é um animalzinho já de estimação, só pra não fomentar o que já tá sendo feito de ruim. É isso aí. Então essa foi a história do Didil. Pega ele aí pra gente finalizar com ele. Tá, meu filho, você tá famoso, vem falar Essa com foi a seus história. seguidores. Ó, e só lembrando também que o nome dele, o apelido dele é Didil, mas o nome dele é Ed Ellis. Ed Ellison. Mas a origem real do nome dele é só Ed. Aí os outros começaram a falar, porque é de rua, é de casa, é de todo mundo. E na verdade não foi. Eu sou muito fã da banda Pearl Jam. E o vocalista da banda se chama Ed Vedder. Aí eu coloquei o nome dele de Ed em homenagem ao Ed Vedder. Aí ele Ed Ellis. se tornou meu companheiro aí. É o Ed Ellis. Ed Ellis. E aí, Didil, manda um abraço pra galera, pede pra galera se inscrever. É isso aí, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje aí, que a gente tá trazendo detalhezinho aí da nossa vida, que é muito importante. Os bichinhos fazem muito parte da nossa vida. A gente não consegue... Aí, olha só onde ele entrou. Para com isso. A gente não consegue mais ver a nossa vida longe deles. A gente vai viajar agora pro Brasil, vamos ficar 15 dias lá. Vamos ficar de coração apertado, porque uma amiga nossa vai vir pra cá pra poder botar comidinha pra ele, cuidar deles. Mas confesso que na hora de dormir a gente vai sentir falta dele. Vai, a preocupação, né, de como eles estão em casa sem a gente. Porque diferente do que quem não tem gato pensa, que eles não são companheiros, e eles são muito Sim, companheiros. demais. De seguir onde você tá, você olha pro lado e quase pisa, porque tu vai abrir a geladeira, ele tá com a cara na geladeira. Tu vai no banheiro, já tá dentro do banheiro. Eles também sentem falta da gente, então a gente tem que entender como é que vai ficar essa situação aqui. Mas vamos ficar bem, a gente vai resolver. Tá bom, meus amigos? Meu nome é Rodrigo Morales. Eu sou a Anne. Esse daqui é o Didil, escondido. Essa daqui é a Moreninha, também conhecida como Titi. Eu não quero! E é isso aí, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sintam-se todos abraçados. E clica aqui que o vídeo sai sempre aqui no meio. Clica aqui no meio que o vídeo tá aparecendo. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e Até o próximo. hasta luego. Hasta pronto.